Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante este segundo trimestre de 2014 estudando as revistas da CPAD com o tema Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nós temos aí como comentarista deste trimestre o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Vamos ver hoje a lição de número 8, o Ministério de Evangelista. Nosso textuário aí está em segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 5, que diz: Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então a preocupação do apóstolo Paulo aqui para que Timóteo fosse sóbrio. Sóbrio é o contrário de embriagado. Então aquele que não se embriagaria com os falsos ensinos, as heresias, então ele deveria se manter sóbrio, lendo, estudando a palavra de Deus, buscando também a revelação diretamente de Deus, deveria se manter íntegro, fiel a Deus, ao seu ministério. E Paulo diz para ele que ele deveria também sofrer as aflições que ele estaria sujeito, tomando a decisão de ser íntegro, de ser fiel a Deus. Ele mesmo deveria entregar sua vida totalmente a Deus e passaria, porque aquele que entrega realmente sua vida a Deus para o ministério, que entra para o ministério, ele deve saber que a partir daí ele vai passar muitas horas por dia estudando a palavra de Deus, muitas horas por dia orando. Ele vai aprender que deve jejuar e jejuar muito. O preço por nossa salvação, Jesus pagou. Agora, cada um de nós que entra para o ministério deve saber que tem um preço a pagar para que almas sejam salvas. Existe um esforço, existe uma dedicação e sempre haverá as aflições. Então Paulo diz também para Timóteo: faze a obra de um evangelista. Então a obra de um evangelista é a obra de alguém apaixonado por almas. É a obra de alguém que faz tudo o que for necessário para que almas se convertam a Jesus. É um trabalho árduo, um trabalho difícil, é um trabalho de muita dedicação. Principalmente o evangelista se dedica a essas três coisas que falamos: estudo da palavra de Deus, oração e jejum. Ele deve ser um apaixonado por almas e deve ser alguém que consegue captar o amor de Deus pelas almas, o amor de Deus pelas pessoas todas do mundo inteiro, não apenas de um determinado local, mas do mundo inteiro. Ele deve ter uma visão olhando lá de cima, do jeito que Deus olha, olhando todo o mundo de uma maneira geral. Ele não enxerga um localzinho só, nenhuma cidade só, nenhum estado só, mas ele enxerga o mundo e as almas que estão perecendo. Então é uma pessoa que ama realmente as almas, que ama do jeito que Deus ama. Ele aprende a ter intimidade com Deus e ver essa multidão de almas para serem salvas. Paulo chama a atenção dele, exorta, assim como Paulo diz para ele: desperta o dom que há em ti, o qual te foi dado pela imposição das minhas mãos. Então veja bem que existia um dom para que o ministério de Timóteo desenvolvesse. Ele não era apenas ele sozinho, ele tinha uma capacitação vinda de Deus para fazer a obra de Deus. E Paulo queria que ele despertasse essa capacitação para ajudá-lo nessa tarefa. Aquele que entra para o ministério, ele sempre deve ter capacitações do Espírito Santo para exercer esse ministério. Depois da verdade prática, nós temos aí: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia, é um arauto de Deus no mundo. Então o verdadeiro evangelista, ele vai proclamar a palavra de Deus. Ele vai dizer essa palavra sempre baseado no evangelho legítimo, que é cristocêntrico, sempre mostrando Cristo para as pessoas,
sempre levando as pessoas a Cristo, direcionamento sempre para Cristo, o único Senhor e Salvador, aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Essa é a mensagem do Cristo, e o Cristo que foi morto por nós e o Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Então a mensagem central do evangelista é essa, e o evangelista é aquele então que proclama essa mensagem a todos. Tanto ele vai poder fazer um evangelismo pessoal, como vai fazer um evangelismo aquele de grandes cruzadas. Então o evangelista, e aquele verdadeiro evangelista que tem esse ministério de evangelista, ele sempre vai ter esse sentido de pregar e ganhar multidões. Ele não se contenta com uma alma, 2 almas, 3 almas, 4 almas, 10 almas, 20 almas. Nada disso. Ele não se contenta com isso. Ele prega e ele quer multidão de almas aos pés de Cristo. O evangelista tem uma característica de não temer nada e nem ninguém. Ele não olha as circunstâncias. Ele está totalmente entregue nas mãos de Deus para fazer aquela obra, para ganhar aquelas almas. Cada trabalho que ele vai fazer, cada cruzada que ele vai fazer, o sentido dele é que pode ser a última oportunidade. Ele está sempre com urgência de ganhar almas e sempre achando que pode ser a última oportunidade que ele vai ter de ganhar almas. Então ele trabalha para ganhar multidão de almas. Naquelas vezes, a única cruzada que vai ter naquela semana, mas ele se dedica tanto que, olhando aqueles que estão de fora, olha assim e diz, vai ser a última. Parece que ele está pensando que é a última, que não tem mais oportunidade. E é assim que ele pensa realmente. A volta de Jesus para o evangelista é coisa de todo dia. Todo dia ele acorda já pensando, Jesus está voltando hoje. É urgente ganhar almas. Vamos à leitura bíblica em classe dessa lição, que está em Atos 8, 26 a 35, e carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, Entendes tu o que lês? E ele disse, Como poderia entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este, Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse, Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Agora Efésios 4,11 diz, E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Glória a Deus, aleluia. Então aqui é narrado aquele encontro de Filipe com o, vamos dizer assim, o primeiro ministro da rainha da Etiópia, que tinha um título de Candace, assim como na Espanha tem Doge, né? Cisar na Rússia. Então são títulos honoríficos. Candace é um título honorífico aí. Então, esse era um primeiro ministro aí daquela rainha da Etiópia, e ele estava em Jerusalém, ele foi para adorar a Deus. E ele comprou então esse rolo de livro, do livro de Isaías. Era caríssimo naquela época, e era só para quem tinha muito dinheiro poder adquirir as escrituras assim. E ele então trazia esse livro de Isaías e estava lendo exatamente na parte falando a respeito da vinda de Jesus e de Jesus fazendo sacrifício por nós, morrendo na cruz do Calvário. Ele lia, mas não compreendia.
E Filipe, nós sabemos que Filipe estava em Samaria e foi dada uma ordem para ele, para que ele saísse. Veja bem, numa hora boa, Filipe estava ali, estava tudo alegre, milagres acontecendo, muita gente se convertendo. Então, foi a hora que Deus escolheu para tirar Filipe. Poderia Filipe falar, agora eu vou aproveitar aqui, tem muita gente que aceitou, eu vou viver tranquilo. Mas agora era a hora de Filipe ser levado para outro lugar, para ganhar almas em outro lugar. E ele estava ganhando ali multidões de almas. Agora ele faria um evangelismo pessoal, precisava de alguém, porque esse alguém era muito importante ser ganho. Além dele estar interessado em Deus e estar estudando a palavra de Deus, ele era uma pessoa que através dele multidão de almas poderiam ser salvas na Etiópia. Era alguém que estava indo para outro país. Deus faz muito isso, salva uma pessoa num lugar, num país, para ele ir para outro país, o seu país de origem, e ganhar almas. Então ali era importante, e veio então para Filipe uma revelação de Deus, uma coisa espiritual. Filipe era um homem que ouvia a voz de Deus, e ele então viu um anjo que lhe apareceu e disse para ele, vai, levanta-te e vai para a banda do sul. Veja bem, o caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto, e ali ele então encontrar com esse homem e falar do evangelho para ele. O anjo de novo fala para Filipe ali, para se chegar perto do carro, ouvir o que ele estava lendo e oferecer-se para ajudar. Então veja só que não só Filipe recebeu o chamado e a orientação para onde ir, como também recebeu até a orientação de como fazer para ganhar aquela alma. Veja só, o evangelista que está em intimidade com Deus, ele recebe de Deus essas orientações de como fazer, o que fazer para ganhar almas. Então Filipe, obediente à voz de Deus, seguiu para ali. Veja bem que ele se oferece, ele pergunta, faz uma pergunta. A pergunta muitas vezes ela é que faz com que a pessoa se aproxime. Às vezes um pedido, como Jesus fez à mulher samaritana, dá-me de beber. Aqui Filipe diz, entendes o que lês? Então, se ele está perguntando, é porque ele pode explicar. Então aqui aquele homem diz, não estou entendendo, sobe aqui, vem me explicar. E ele aproveita então essa passagem aí, para levar aquele homem a conhecer sobre Jesus, a aceitar então a Jesus como Senhor e Salvador. Logo eles encontram água e Filipe então batiza aquele homem nas águas. É isso que biblicamente é feito, não precisa fazer um curso para se batizar nas águas, não precisa passar tempo. Biblicamente, a pessoa aceitou Jesus, se arrependeu dos seus pecados, imediatamente essa pessoa deve ser batizada nas águas. Nós perdemos muitas almas por causa da religiosidade. Nós queremos que a pessoa aceite Jesus e que o seu guarda-roupa já se converta, que tudo mude na vida da pessoa imediatamente, e nem sempre é assim. Então é preciso batizar a pessoa nas águas imediatamente para fazer um compromisso público da sua fé. Ela realmente participar da morte e ressurreição de Jesus é uma coisa espiritual e muito importante a ser feita. Imediatamente aceitou Jesus, batiza a pessoa nas águas, ela já está fazendo um compromisso com a igreja. É importante não ficar prolongando, fazendo curso até a pessoa ser batizada nas águas. Nós temos que aprender o que é Bíblia. Precisamos parar com esse negócio de fazer leis, de fazer Talmud. Precisamos parar com isso. Biblicamente, aceitou Jesus, era imediatamente batizado nas águas. E Efésios 4:11, nós já lemos várias vezes nesse trimestre, né? Então ali onde Jesus escolhe pessoas e coloca na igreja. Entre essas pessoas está aí o evangelista. Então são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Fazendo aqueles 5 sentidos lá do corpo humano, fazendo aí os 5 ministérios da igreja, para que a igreja funcione corretamente, com esses 5 ministérios funcionando corretamente. Então hoje nós estaremos estudando aí, então sobre os evangelistas. Então nessa lição nós vemos aí a urgência de se ganhar almas, a urgência de todos evangelizarem, todos participarem dessa grande obra